Afinal, o que é ser um king da Zulu Nation? E o que é Zulu Nation? Perfeito. Então é mais fácil começar sobre o que vem a ser a Universal Zulu Nation, né? O Universal Zulu Nation, né? A Zulu Nation, ela é acreditada como a primeira escola do hip hop no mundo. E foi sob os tetos da Universal Zulu Nation que nasceu o hip hop. Do Bronx? No Bronx, no Bronx. E ao contrário do que muita gente às vezes especula, né? O hip hop ele nasce sob os tetos dessa escola, né? Da escola secundária Adlai Stevenson. Aonde o Bambata também estudou, o África Bambata estudou. Então, o que ocorre? Mas o hip hop nasceu na rua, TR. Não, os elementos primários do hip hop nasceram na rua. Mas quando o Ban, a forma carinhosa de chamá-lo, como ele prefere inclusive ser chamado, quando o Ban ele fez o ajuntamento desses elementos, ele trouxe para dentro da escola onde ele estudava, inclusive se tornou a primeira sede da Zulu, foi ali, na escola de Adlai Stevenson, e foi aonde ele criou o hip hop. Veja bem, a Universal Zulu Nation ela nasce oficialmente em 12 de novembro de 1973. E o hip hop, exato um ano após, no dia 12 de novembro de 74, ele oficializa essa data como o nascimento do hip hop. Então precisou ter um ano de laboratório para que o hip hop viesse a nascer. Por quê? Estava tudo muito novo, tudo muito efervescente. Mas veja bem... E ainda era o período de ouro da black music, do soul. Exatamente. O Harlem, com suas pérolas, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o Harlem, inclusive, é fronteiriço ao Bronx. Então, assim, ele também recebia, né, informações, as coisas aconteciam de uma forma muito efervescente. Então, o que acontece? Até ele chegar à conclusão de que ele precisava criar um movimento e dar um nome para esse movimento, isso levou pelo menos um ano para isso acontecer. Né? Teve a primeira festa, acreditada pela primeira festa, do DJ Kool Herc, né? Aonde ele morava, no endereço de número 1520 da Avenida Sedgwick. Hoje, se não me engano, foi em 2015, o prefeito do Bronx sancionou a rua como Hip Hop Ave, né? Avenida Hip Hop. Né? E aí, quer dizer, aquele acontecimento do dia 11 de agosto de 1973 também foi muito importante para se pensar hip hop. Né? O Herc, na época, ele não chamou aquele movimento da festa... Não tinha esse nome, né? Não tinha. Era uma festa de 16 anos da irmã dele, da Cindy Campbell. Ela é considerada a primeira dama do hip hop, inclusive. E era uma festa para... uma pretensão, era uma festa de debutante. O debutante lá, ele não comemora como a gente comemora aqui. A debutante aqui é 15 anos, lá é 16 anos. E ela fez uma festa despretensiosa porque ela não queria, uma coisa boba, ela não queria vestir o mesmo enxoval que as colegas, que as amigas vestiam, compravam nas lojas ali do bairro. Ela queria comprar na Quinta Avenida, um enxoval dela totalmente diferenciado das amigas. E o Herc, ele queria ser o DJ do pedaço. Ou seja, naquela época a figura do DJ era muito valorizada, né? Então ele queria estar entre os primeiros DJs, os medalhões do Bronx. Então, juntou a fome com a vontade de comer, e nessa festa que eles fizeram, dentro do playground de onde eles moravam, ali no número 1520 da Avenida Sedgwick, juntou ali, naquele exato momento, grafiteiros, os primeiros MCs, Clark Kent, tal. Alguns DJs, como o África Bambata, também foram à festa. Então eles começaram a verificar que aquele tipo de divertimento poderia culminar, entendeu, no cessar-fogo do Bronx. As street gangs tomavam conta. Nem todas as gangues eram criminosas, como a Black Spades, era uma patrulheira, né, do gueto. E o Bambata, ele era um warlord, né, ele tinha uma elevação de warlord dentro da Black Spades. Né? A Black Spades, diga-se de passagem, era a gangue pioneira. Né? Antes era o Seven Savage, né, os Sete Selvagens. E depois se tornou Black Spades pela magnitude numérica que ela alcançou. E o Ban, ele era um jovem que era o senhor das armas, o sargento das armas. O Warlord era o sargento das armas. E ele era uma elevação de uma dos segmentos, essa gangue era cheia de segmentos, ele era da Young Lords. Então, quer dizer, ele era, teoricamente, um cara que estava à margem da sociedade, mas que já gostava de música, que absorvia da biblioteca de casa, da mãe e do tio. Ambos eram do partido dos Panteras Negras, eram Black Panthers,
e da coleção de vinis da mãe. Então, a música começou a entrar por dentro de África Bambaataa. E ele, por mais que fosse de uma gangue de rua, ele frequentava a escola de Lá Stevenson. Aí a gente volta... Essa escola como centro. Como centro, e aonde onde ele estudava piano e trompete. Então, olha quanto que de informação que ele tinha, olha de quanto de coisas interessantes e positivas que ele tinha. Chegou uma hora que ele resolveu dar um passo a mais. E esse passo a mais culminou na criação da Universal Zulu Nation, né? Por um grande motivo. Ele tinha assistido naquela época um filme chamado Zulu, que falava sobre a resistência dos Zulus na África do Sul, né? E como eles se mantiveram, né, presos, firmes na base, contra a opressão europeia, né, dos ingleses, que queriam tomar conta daquela região. Então ele começou a visionar poxa, a gente precisa desse tipo de ideal, a gente precisa fazer esse tipo de reflexão. O gueto tem que sair desse problema, desse caos instalado. E aí é quando ele se reporta à Universal Zulu Nation. Ele sempre foi um cara muito, pelo que eu posso entender, ele sempre foi um cara muito eloquente e muito carismático no meio dele. Então ele conseguiu fazer com que as gangues, aos poucos, fossem sendo desfragmentadas e fosse colocado no lugar delas uma nova filosofia, que seria a Universal Zulu Nation. E aí, em 12 de novembro de 1973, ela é fundada oficialmente debaixo dos tetos dessa escola, da escola de Lá Stevenson. E aí é a hora que eu começo a defender que o hip-hop ele é uma ferramenta potente de apoio à educação e à cultura. Agora vamos ver como é que isso se reflete aqui no Brasil, um trabalho feito por você na Cidade de Deus? Vamos! Nós que tentamos não se esconder jamais do confronto, porque só não tem inimigo quem é neutro, quem não assume postura nenhuma, não escolhe lado nenhum. Se somos o que somos, eu sei. Faz a rua, né não? Até Jack. Ei, tem quem passa um pano e postou, pede, passa por malandro, é vez existe. E a cada 10 se quer na maldade. A mãe dos pecados capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome e eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão. Jamais ninguém é bobo, se quer guerra terá, se quer paz, quer em dobro, mas é baby, é o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até 3 na quarta. Que nem no xadrez, eu sou guerreiro no rap, sempre em alta voltagem. Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho... Muito tempo sem retornar CDD, qual é o sentimento, irmão? CDD é o meu Capão Redondo no Rio de Janeiro. Então eu queria que você deixasse um recado pro menino que hoje se inspira na força do rap para também poder crescer. Acredito que o rap foi minha segunda vida, então eu acho que o rap pra mim não é só música. Eu gostaria que quem curte, ou quem... Porque é diferente a gente que faz a música e quem ouve a música. Eu vivo intensamente esse barato. Eu digo, acontece, vive e verá o que virá, porque a gente precisa do dia de amanhã. Às vezes a juventude age como se o dia de amanhã não fosse existir. Então essa é outra faceta do TR, repórter. Isso foi bem bacana. Isso tem um episódio enorme na minha vida, né? E esse evento, inclusive, ele foi produzido por um coletivo cultural local chamado West Coast, do Bruno Rafael, que é um produtor local. Né? Ele fez um trabalho bem bacana porque, se não me engano, foi 10 anos depois da primeira pisada dos Racionais dentro da Cidade de Deus. Diga-se de passagem, Medeiros, a Cidade de Deus, eu sou um abençoado por morar na Cidade de Deus, não pelo nome em si, mas eu sou muito abençoado por residir na Cidade de Deus, porque ali é um caldeirão efervescente de cultura. Ao mesmo tempo que a gente tem o problema da violência instalada, nós temos também um grupo notável de pessoas que lutam para que esse quadro negativo da comunidade saia da página policial e entre nas páginas culturais, esportivas, enfim. A violência funciona como um estímulo, de repente,
Há um crescimento humano, a ampliação das possibilidades? Ali, todos nós que escolhemos dizer não para aquilo que poderia ser algo previsível, né? Todos nós temos uma parcela de responsabilidade ali dentro, né? E voltando à história dos Racionais, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, diga-se de passagem, a favela que acolheu pela primeira vez os Racionais foi a Cidade de Deus. Tem uma história lindíssima de resistência, que começa em 1996, num show em São Paulo, graças a dois grandes irmãos, Magno C4, de São Paulo, que é um rapper, e o DJ Branco. Se não fossem esses dois caras, nem eu, nem o MV Bill teríamos talvez tido a grande oportunidade de fazer o primeiro contato com os Racionais e no ano seguinte, em 1997, termos planejado a primeira apresentação dos Racionais em comunidade, no Rio de Janeiro, que foi na nossa comunidade, na Cidade de Deus, né? E tendo essa oportunidade de nos tornarmos aí amigos do Mano Brown, do Ice Blue, do Ed Rock, do KLJ, que são sim, grandes promotores do movimento cultural hip hop, a começar pelo Capão Redondo, a começar pela Zona Norte também, que o KLJ e o Ed Rock são representantes da Zona Norte de São Paulo, enfim. E a gente começou a trazer, né, duas peculiaridades de resistência, que no caso, periferia de São Paulo e a favela do Rio de Janeiro. A gente começou, o subúrbio, né? A gente criou um pacto aí muito interessante que durou para a vida inteira e hoje a gente tem esse hip hop aí que já está sendo assumido por novas gerações. E foi daí que nasceu a corda hip hop? Rapaz, a corda hip hop é o filho, né? É o primeiro filho, é o primogênito, né? Ele foi publicado na época pela Heloísa Buarque de Holanda, né? Pela editora Aeroplano. Foi minha professora na faculdade. Poxa, olha que coincidência. E ela se apaixonou porque ela queria entender sobre hip hop. E obrigado também ao Écio Salles, porque ele foi o grande paizão de toda essa série que era Tramas Urbanas. Esse livro, ele me levou a São Paulo para começar a construção dele. Tive a oportunidade de grandes amigos ali me ajudarem, né? O Marco Messias, o Paulo Júnior, o DJ Alambit, entre outros, o próprio Magno C4 também, de novo, me ajudou a trabalhar nesse livro. E é um livro que eu tentei criar, de alguma maneira, esse elo perdido entre o Bronx e o Brasil. Como o movimento hip hop se estabelece aqui a partir da história do Bronx, né? E aí a gente esbarra um pouco na questão do movimento Black Rio, do movimento dos direitos civis, e era importante que a nossa geração entendesse como tudo se deu, porque o registro ele é sempre importante. E começa com potencialidade através de dois elementos, um do dançarino e outro do DJ na cabine. E existe hoje uma questão em relação ao DJ, uma questão jurídica. Como é que você define isso? Sim, aí a gente fala da Discoterge. Vamos começar aqui pela Discoterge. Um salve para minha querida DJ Sandra Gal, que é a promotora disso tudo. Ela é a fundadora da Discoterge, a primeira associação de DJs da América do Sul, diga-se de passagem, fundada em 1983 e esse ano, em setembro, completa 35 anos de existência. Ela é uma lutadora, uma visionária, ela não abraça só a causa do DJ do hip hop, mas de todos os segmentos da cultura no geral. DJ de eletrônico, DJ do funk, DJ do charme, do soul, não importa. A Discoterge é uma grande casa que abriga todos nós. E essa é uma busca. Ela precisa, inclusive, Medeiros, estar sendo entrevistada a qualquer momento, porque ela é um baú de grandes informações. A ideia da Discoterge hoje é fazer com que realmente esse grito chegue até Brasília e Brasília reconheça nós DJs e VJs, videojocas, como profissionais dentro dessa infinita lista de trabalhadores do Brasil. A Discoterge hoje ela é como se fosse um sindicato, uma forma de se trabalhar isso de maneira legal, fazer com que o DJ ele possa ter sua aposentadoria, ele possa ter seu piso salarial, e isso é importante porque é uma classe que foi extremamente discriminada de maneira silenciosa. Muito obrigado, DJ TR, por nos haver ajudado a entrar um pouco nesse universo tão complexo e tão atraente que é o do hip hop. Eu conversei com o jornalista e escritor DJ TR. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultne.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez.
sou Dom Negroni, eu não tô de joelho. Eu tô amigo, não tô em Tomás Coelho. Porque sou Dom Negroni e meu papo é sempre reto. Peguei o metrô, cheguei aqui em Coelho Neto. Na Celupi, represento o MC junto com Dom Filó, Marcelinho e TR.